Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Eu estou mais uma vez aqui nesse dia muito bonito que o Senhor fez para cada um de nós. E existe uma coisa na Bíblia que eu gosto muito, que é exatamente quando a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, nessa manhã que você acordou, você pode acreditar que as misericórdias do Senhor, elas se renovaram na tua vida. E isso realmente é muito bom, porque isso nos sustenta, isso nos mantém de pé, né? E eu quero nesse momento estar compartilhando com vocês um estudo bíblico a respeito do jejum. Vai ser algo muito rápido, algo com 4 pontos. Eu tenho aqui escrito, né, os pontos que a gente vai estar tratando, e eu quero já deixar tudo organizadinho aqui, né, para que a gente possa estar falando em poucas palavras com você sobre o jejum. Quero estar te lembrando que nos dias 1, 2 e 3 de setembro, nós vamos estar fazendo um jejum na nossa igreja, tá bom? O jejum vai ser pela nossa vida, pela nossa família e pela nossa igreja. Agora eu quero te perguntar uma coisa: por que é importante jejuar? É muito importante você entender o seguinte: a Bíblia fala que as nossas armas, elas não são carnais. As nossas armas são espirituais e elas são poderosas em Deus para destruir todo sofisma, toda altivez, todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Cristo Jesus. Então, tendo em vista que a Bíblia fala de armas espirituais, a Bíblia está falando de armas. E quando a gente lembra de armas, a gente lembra de quê? De guerra. E como nós estamos falando no ponto espiritual, nós estamos falando de batalha espiritual. E para essa batalha espiritual, para essa guerra, nós temos algumas armas. Eu poderia falar oração, eu poderia falar a própria palavra de Deus, eu poderia falar o louvor, mas hoje nós vamos falar sobre o jejum. Por que o jejum é uma arma poderosa de guerra? Por quê? Primeira coisa, vamos ver aqui o propósito do jejum. Aqui diz assim, olha, o jejum na Bíblia tem como objetivo buscar a Deus com sinceridade e humildade. Ele nos lembra da importância de jejuar em privado, como uma experiência pessoal de devoção. Eu quero abrir a Bíblia aqui nesse momento. Deixa eu pegar o meu ajudante. Vamos lá. Vamos aqui abrir na palavra do Senhor. Olha o que diz aqui, ó. Vamos colocar aqui. Só um minutinho. Eu já estou aqui abrindo a palavra. Olha, Mateus capítulo 16 ao 18. Olha o que diz aqui o texto. Olha, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículos 16 ao 18. Olha o que diz aqui a Bíblia, olha: e quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E o versículo 17 diz assim: tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então, a primeira coisa que você precisa entender dentro do propósito do jejum é que o jejum é uma questão que você não precisa necessariamente mostrar, você não precisa ficar mostrando
para todo mundo que você está jejuando. É diferente quando você tem a prática do jejum e você está ensinando pessoas a respeito do jejum. Mas se mostrar que, olha, eu estou fazendo jejum, olha isso, olha aquilo outro, olha como eu busco ao Senhor, aí não, aí isso não agrada a Deus, entendeu? Então, o texto, ele está falando o seguinte, para que não pareça aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então a primeira coisa que você precisa entender é que o jejum, ele é um momento de você buscar a Deus, e Deus vai te recompensar. Número 2, segundo ponto aqui do jejum, vamos lá. Jejum para buscar orientação. Quando você quer buscar uma orientação sobre a tua vida, você quer tomar uma decisão séria na tua vida e você não sabe o que fazer, você não sabe como fazer, o que você faz nessa hora? Jejum, tem que jejuar. Vamos lá no texto bíblico, livro de Atos, vamos lá, Atos capítulo 13, versículo 2 e versículo 3. Olha o que diz. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: a igreja dentro desse contexto bíblico, ela estava crescendo e uma das coisas que eles queriam fazer era enviar pessoas para que elas pudessem cumprir o chamado, cumprir o mandado do Senhor. E qual foi a estratégia? Orar e jejuar. Eles oraram e jejuaram para pedir a orientação a Deus de quem seria enviado para aquela missão. Então, o jejum, ele é muito importante quando você vai pedir uma orientação ao Senhor. Eu te dou um conselho: não tome decisões na sua vida sem antes orar e jejuar. Jejue para tomar qualquer decisão na sua vida, tá? Número 3, vamos ver aqui o terceiro ponto. Jejum como arrependimento. Joel capítulo 2. Vamos lá, Joel capítulo 2. Deixa eu abrir aqui no Joel. Joel capítulo 2. Nós vamos ler versículo 12 e versículo 13. Olha o que diz. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Agora, olha o versículo, vou ler o versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Olha isso, gente. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E como? O versículo 12 fala, com jejuns, com choro e com pranto. Então, o jejum, ele é, vamos dizer assim, uma arma poderosa para quando você está buscando ao Senhor. Para quando você quer ter um momento maior de intimidade com Deus, de sensibilidade com o Espírito Santo e de arrependimento. Isso tem que ser feito com jejum. O texto fala que é para a gente se converter ao Senhor, versículo 12, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração. Olha como que o jejum é importante para o arrependimento. Então, muitas vezes, o nosso coração está tão duro, o nosso coração está tão insensível a Deus. Eu te dou um conselho: se você está passando por isso, jejue para que você possa viver um arrependimento. E por último, quarto ponto,
é um combate espiritual. O jejum ele é usado para um combate espiritual. Mateus capítulo 17, versículo 21. Olha, Mateus 17, versículo 21, diz assim: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Existem situações nas nossas vidas que a gente só vai alcançar a plena vitória se a gente orar e se a gente jejuar. Às vezes, você pode estar passando por muitas lutas na tua vida, na tua casa, na tua vida profissional, na tua vida financeira, no teu ministério, no teu chamado, seja o que for. Apóstolo, eu não estou conseguindo vencer, eu não estou conseguindo ter vitória nesta área da minha vida. Deixa eu te dar um conselho. Separa um dia de oração e jejum. Separa um tempo. Separa o dia de sábado, por exemplo, ou então domingo. Se tranca no teu quarto. Entra no teu quarto, tranca a tua porta e você vai ver como que Deus vai ouvir. Se separa. Porque quando você se separa em oração, quando você se separa em jejum, você fica mais sensível ao Espírito Santo. E existem situações na vida que a gente só vai conseguir vencer. Existem situações que a gente só vai conseguir romper se for com oração e com jejum. Conseguiu entender isso? Então, olha, dia 1º agora, dia 1, 2 e 3 de setembro, nós vamos fazer 3 dias de jejum, de meia-noite até meio-dia. Vamos começar na meia-noite, né? E de sexta-feira e vai até meio-dia. A cada 3 horas nós vamos colocar o nosso despertador para despertar e a gente vai levantar para orar, ok? Então não fique de fora. Eu tenho certeza que você vai chegar à conclusão. Era isso que faltava para a minha vida. Amém? Que Deus te abençoe. Graça e paz.